Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor Diego Penha e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o Salmo de número 5. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, e acompanhe a leitura desse salmo. Salmo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que implora. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeia. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua benevolência. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado, santíssimo, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, e te rogamos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ilumine o nosso entendimento, nos ajude a compreender a tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Que as palavras que saem dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Assim como o Salmo 3, este é um salmo matutino. E é possível que tenha sido escrito por Davi durante a crise provocada por Absalão. Mas não temos indicação alguma de que seja esse o caso. Porém, a descrição dos inimigos de Davi, apresentada nos versículos 4 a 6 e 9 a 10, sugere o período anterior à fuga de Davi da cidade de Jerusalém. O verso 10 diz: caiam por seus próprios planos, e, sem dúvida, aqueles foram tempos cheios de dissimulação e intrigas. Os termos hebraicos para casa e santo templo também são usados para o tabernáculo em Êxodo 23, Deuteronômio, Josué, também Samuel. De modo que o Salmo não precisa necessariamente ser datado do templo de Salomão. Em função da oração no versículo 10, o Salmo 5 é classificado como um salmo imprecatório, irmãos. Existem outros salmos também no Saltério com esse título. Nesse tipo de salmo, os autores parecem descrever um Deus de furor que mal pode esperar para destruir os pecadores. Além disso, parecem retratar a si mesmos como pessoas em busca de uma vingança terrível contra seus inimigos. No entanto, é importante considerar vários fatos antes de taxar os salmistas de bárbaros e pagãos, que veem Deus como um Deus de vingança e que não são capazes de perdoar. Então, em primeiro lugar, os inimigos descritos são homens que se rebelaram contra o Senhor, se você observar o verso 10. Em alguns casos, contra o rei ungido do Senhor. Israel era o povo da aliança, e Deus prometeu protegê-lo enquanto fosse obediente a ele. Em sua aliança com Abraão, Deus prometeu abençoar aqueles que abençoassem Israel e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Quando os israelitas pediam que Deus tratasse seus inimigos com justiça, eles estavam apenas pedindo que cumprisse as suas promessas na aliança. Deus é amor, mas Deus também é luz.
e em sua santidade ele deve tratar do pecado. Desde a queda do homem, em Gênesis 3, há uma batalha em andamento no mundo entre a verdade e as mentiras, a justiça e a injustiça, o certo e o errado. E não se pode permanecer neutro nessa batalha. Como disse S. Lewis, se vemos os judeus amaldiçoando com mais amargura que os pagãos, creio que isso se deve, pelo menos em parte, ao fato de levarem mais a sério o certo e o errado. Pois se observarmos as suas queixas, descobriremos que normalmente não eram decorrentes apenas do fato de essas coisas terem sido feitas contra eles, mas também de serem explicitamente erradas e abomináveis tanto para Deus quanto para a vítima. Aqueles que têm dificuldade em aceitar as imprecações dos salmos também se deparam com elas em Jeremias e nas pregações de João Batista em Mateus 3 e de Jesus em Mateus 23, bem como nos pedidos dos mártires no céu em Apocalipse 6. Porém, ninguém pode negar que esses servos de Deus eram cheios do Espírito e eles desejavam que a vontade do Senhor se cumprisse. Talvez o nosso problema nos dias de hoje seja exatamente o que C.S. Lewis ressaltou. Não abominamos o pecado suficiente para nos perturbarmos com a perversidade e a impiedade ao nosso redor. Diante do bombardeio de violência e de maldade pela mídia, acabamos nos acostumando com a escuridão. Se esse salmo nasceu no tempo em que Davi estava no deserto, fugindo de Absalão, então ele ensina uma lição importante, que nenhum perigo ou desconforto deve nos impedir de ter nossa comunhão com o Senhor. Nesse salmo, Davi nos dá 3 instruções valiosas a fim de encorajar nossa comunhão diária com Deus. A primeira delas é que devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Veja comigo os versos de 1 a 3. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Se recebêssemos um convite pessoal para nos encontrarmos com um presidente ou quem sabe com algum rei ou rainha, sem dúvida nos prepararíamos para esse encontro. No entanto, muitos cristãos começam apressadamente suas devocionais matutinas, como se não fosse necessário fazer qualquer preparativo. Davi foi sincero com o Senhor e reconheceu sua dor interior, seu gemido, e a sua oração foi uma súplica por socorro. Davi era o rei de Israel, mas para ele somente o Senhor era o seu rei. Era um homem com um coração quebrantado, mas sabia que o Senhor compreendia seus suspiros e gemidos. Querido irmão, mesmo quando a sua angústia for tão grande que a sua oração é expressa em gemidos, lembre-se de Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Lembre-se, meu irmão, que em Cristo nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus confiadamente e receber graça e socorro dele. Pois o Pai conhece o nosso coração e nossas necessidades e ele nos recebe de braços abertos. Em Marcos 1,35 diz que Jesus se levantava na alta madrugada e se retirava para um lugar deserto e ali orava ao Senhor. Assim como Jesus Cristo, Davi era fiel a esse compromisso a cada manhã e ele não permitia que coisa alguma interferisse, ainda que houvessem muitos inimigos o perseguindo. No Salmo 59, verso 16, ele disse: Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores. Davi não apenas era fiel em suas orações matutinas,
como também ele era organizado e sistemático. Ele disse no verso 3, de manhã te apresento a minha oração. E o termo traduzido por apresentar aqui era usado para descrever a disposição ordenada dos pedaços do sacrifício animal sobre o altar. Também descrevia a disposição da lenha sobre um altar, a colocação dos pães sobre a mesa do tabernáculo e o ato de arrumar a mesa e servir uma refeição para convidados. Davi não era desleixado em suas orações. Antes ele as apresentava de maneira organizada. Esse termo também possui conotação militar. Um soldado apresentando-se a seu comandante para receber ordens e um exército em formação de combate no campo de batalha. Ao longo dos anos, muitos soldados haviam se apresentado a Davi para receber ordens. Mas antes de tudo, Davi se apresentava ao Senhor. Pois a fim de exercer a autoridade, os líderes devem estar sujeitos a ela. Davi então diz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A expressão fico esperando dá a ideia de aguardar com ansiedade, olhando para o alto, para que Deus venha e o abençoe. Meus irmãos, em nossos encontros diários com o Senhor, nós devemos nos aproximar como sacerdotes, levando os sacrifícios ao altar, e como soldados nos apresentando para receber ordens, encorajamento e força de nosso capitão. Segundo lugar, irmãos, devemos procurar agradar ao Senhor. Veja comigo o que diz os versos de 4 a 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Deus não tem prazer algum na perversidade e não pode permanecer neutro diante do pecado. Portanto, os pecadores rebeldes não podiam entrar na sua presença. Deus se agrada daqueles que o temem e que lhe oferecem louvores sinceros. A fim de agradar a Deus, nós devemos ter fé e nos identificar com o seu Filho, do qual ele se compraz. Todavia, irmãos, ao lermos os versos 5 e 6, do 9 a 10, vemos uma porção de pessoas que desobedecem a Deus deliberada e repetidamente, e que não se preocupam com as consequências. É essa gente que João descreve em Apocalipse 21:8, as pessoas que vão para o inferno. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu único Filho como nosso Salvador. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E o seu convite à salvação é para todo aquele que se arrepender e crer em seu nome. Por isso ele disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em Apocalipse 22:17 está escrito, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a fonte da água da vida. Em Efésios 3:18 diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Porém, a verdade gloriosa do amor de Deus não muda o fato de que Deus abomina o pecado e castiga os pecadores. Isto é, aqueles que não se arrependem. Ele não tem prazer algum nessas pessoas. E elas não podem habitar com ele, nem se colocar diante dele no estado em que se encontram. Ele aborrece os homicidas e mentirosos. E se não crerem em seu Filho, ele os destrói. Na verdade, o Senhor espera que aqueles que o amam também amem e aborreçam as mesmas coisas que ele. É por isso que no Salmo 97:10 diz, vós que amais o Senhor, detestai o mal. No Salmo 119, 113, o salmista diz, aborreço a duplicidade,
porém amo a tua lei. No Salmo 139, 21, o salmista indaga: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Em Provérbios 6 há uma lista para nós, irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Em Amós 5, o profeta diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Em Romanos 12, 9, o apóstolo Paulo disse: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Meus irmãos, não existe algo que possa ser chamado de mal abstrato, exceto nos dicionários de livros de filosofia. O mal não é uma abstração. É uma força terrível operando no mundo, destruindo vidas e capturando pessoas para o inferno. A abominação de Deus contra o mal não é emocional, mas sim judicial, constituindo uma expressão de sua santidade. Se desejamos ter comunhão com Deus em seu altar santo, nós precisamos sentir essa mesma angústia quando nos deparamos com o mal nesse mundo caído. Terceiro lugar, irmãos, devemos nos sujeitar ao Senhor. Compreende os versos de 7 a 12. No verso 7, quando descreve, porém eu, Davi contrasta a si mesmo com os perversos que se rebelaram contra o rei. Davi está lá para orar e ele tem 3 pedidos. Ele pede por orientação, por justiça e pela bênção de Deus. Então vejamos primeiro orientação. Verso 7 e 8. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Pelo fato de não ser membro da tribo de Levi, na verdade Davi não podia entrar no tabernáculo como os sacerdotes faziam, mas ele usa essa expressão para descrever o seu modo de abordar o Senhor. Davi está no deserto, mas se aproxima de Deus com um tipo de reverência que os sacerdotes e levitas demonstravam no tabernáculo. Na adoração de nosso Deus magnífico não há espaço para gracejos nem para frivolidades. Isso porque o preço pago para que o cristão pudesse entrar na presença de Deus a fim de adorar e orar foi a vida de Jesus, o Cordeiro de Deus. E tratar esse privilégio com leviandade, irmãos, é fazer pouco desse sacrifício. Davi sabe que precisa da orientação de Deus, pois ele deve reorganizar o seu reino. E por isso ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça. Endireita diante de mim o teu caminho. Me mostra, Senhor, o que eu tenho que fazer nessa situação. Crente, o desejo de Deus é que você viva uma vida perfeita e íntegra, que você tome decisões acertadas. E você pode hoje, em sua oração, pedir a Deus por sabedoria e orientação para a sua vida. Tiago 1,5 disse: porém, algum de vós necessita de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. E Tiago ainda conclui: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Sabe por que precisamos pedir a Deus sabedoria, irmãos? Porque todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Diz Provérbios 21. Mas Davi faz um segundo pedido em sua oração. Ele pede por justiça. Os versos 9 e 10 diz: pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Davi não ordena que seus oficiais saiam
e exterminem seus inimigos, antes entrega seus adversários ao Senhor. Durante a trágica batalha em que Absalão foi morto, o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada, de 2 Samuel 18. A oração de Davi é respondida: caiam por seus próprios planos os seus inimigos. Mas a derrota desses inimigos não se deve à sua rebelião contra Davi. O seu grande pecado foi terem se rebelado contra Deus. Porque ele, o Senhor, ama a justiça e o direito, diz o Salmo 33. Nos dias de hoje, irmãos, por causa do politicamente correto, tem muita gente que se ofende com esse tipo de oração que Davi faz aqui, pedindo para Deus julgar os inimigos, clamando a Deus por justiça. Mas qualquer um que se ofende com esse tipo de oração não pode orar com sinceridade: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Pois a vinda do reino implica no julgamento dos inimigos do rei. Em Romanos 3,13, Paulo cita as palavras desse salmo: a garganta deles é sepulcro aberto, como parte de sua argumentação de que o mundo todo é culpado diante de Deus. E isso inclui todos nós. Em vez de nos aborrecermos com a forma de Deus tratar os inimigos de Davi, nós devemos examinar o nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Davi então faz um terceiro pedido em sua oração. Ele pede pela bênção de Deus. Os versos 11 e 12 dizem: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo cercas da tua benevolência. Davi não se regozija pelo fato de alguns do povo da aliança de Deus serem perversos e terem sido julgados pelo Senhor, mas sim porque o Deus de Israel foi glorificado e seu rei foi justificado. O futuro do plano maravilhoso de salvação elaborado por Deus dependia de Israel. E se a dinastia davídica fosse destruída, o que seria da aliança que, em sua graça, Deus havia feito com Davi? A nossa comunhão com o Senhor deve nos levar a nos alegrar com seu caráter, as suas promessas e suas respostas bondosas às nossas orações. Apesar de alguns de seu próprio povo terem se voltado contra ele, Davi ora pedindo que Deus os abençoe e proteja. Essas palavras parecem as orações de Jesus na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim também Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Observe que o versículo 11 enfatiza a fé e o amor, e o versículo 12 garante a esperança. O Senhor nos abençoa, o Senhor é o nosso escudo, é Ele quem defende o justo. Davi começa o seu devocional buscando ajuda para si mesmo, mas ele acaba buscando bênçãos para seu povo, inclusive para seus inimigos. É assim que o nosso tempo de devocional deve terminar, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa e preciosa palavra. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa os nossos inimigos, Senhor. Nos ajude a orar por eles, a clamar por eles, a pedir, Senhor, a Tua intervenção e a Tua bênção sobre a vida deles. Fim de que eles sejam achados pelo Senhor, tenham suas vidas transformadas, tenham seu caráter mudado, Deus. Abençoa a Tua igreja, Pai. Esse tempo, Pai, de tão grande perseguição, Senhor, em toda a face da terra. Tua palavra, nós vimos, Senhor, o Senhor é o nosso escudo, é o Senhor quem defende o justo, é o Senhor que está
ao nosso lado, é o Senhor nosso refúgio, o Senhor nosso Deus forte, é o Senhor que nos dá forças. Nos dá graça, Senhor, a cada dia para suportarmos as aflições com perseverança e olharmos firmemente para o Rei da Glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.